Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. Nós estamos nas aventuras com Zenótenes e Egéstrato, que pularam no mar na nossa última aula. Nós vimos em grego esse texto tão especial. Claro, um texto construído pelo aprendendo grego, mas é um barato. Eles sendo perseguidos pelos marinheiros, o capitão revoltado, eles tentando dar um golpe do seguro, essa coisa assim agitada, eles sendo perseguidos e pulando no mar. Então a gente vai agora observar exatamente isso. A gente vai falar sobre o texto da lição em que mostra essa próxima etapa da trajetória desses dois engraçadíssimos personagens, né? Caso você tenha chegado aqui hoje, né, você vai perceber a dificuldade que é acessar esse material e conseguir dar conta desse material. Eu quero te recomendar ir para as aulas anteriores, né? As aulas anteriores vão ajudar você naquilo que você precisa. Claramente, você vai ter o suporte das outras aulas e conseguirá se alfabetizar e ler esses textos. Os textos têm vocabulário bem definido, então é bem fácil mapear esse vocabulário, é bem fácil reconhecer aquilo que a gente está fazendo em cada aula. Né? Então, nós vamos usar esse vocabulário hoje. Nós vamos fazer a leitura do texto, que é o texto do golpe do seguro, né? É o texto que nós vamos estudar hoje, é o que nós vamos ler, né? Vamos fazer a leitura desse texto que está aqui. Vou fazer a leitura aqui do texto. O texto diz assim: Rho regestratos kai zenótemis u menusin alá feugusin. Estengar talatan riptusin re autus hoi anthropoi kai ton lembon zetusin. Kai hoi menautai apotu ploiu ten figen safos horosin. Rode kibernetes ton lembon apoliei. Rode lembos apotu ploiu aporrorei. Aí vem o diálogo. Primeiro Zenótenes, debatendo-se nas ondas. Oi, moi, pu rolembos, pu estin ho, o egestrate. Aí é egestrato. Egoton lembon uhoro, o Zenótene. Oi, moi. Aí de novo Zenótenes. Apotinesco menor regestrate. Boeteite, o nauta e boeteite. Aí é Egestrato. Apotinesco, de Caiópolis, de Ceópolis. Aratus Antropos, Horácio, o Kiberneta. Apotinesco cigar, roi antropoi. Rogar lembos, apotu ploio, safos, aporrorei. E aí o Kibernetes, para terminar o texto, me fronte dizer, cacoigarei sin roi antropoi, o de Caiópoli. Caicacós, apotinesco, sim. Então, vamos começar fazendo a tradução por partes, né? Como a gente costuma fazer aqui. Vou tentar aumentar. Oh, eu consigo aumentar. Que coisa boa. A gente conseguiu aumentar bastante. Então, tá aqui, ó. Rho regestrato kai zenófemis, eu acho que tá fácil. Regestrato e zenótemis, o menosim alá feugusim. Então, ó, tanto o termo menosim que está aqui, o regestrato, isso, kai zenótemis, o menosim alá feugusim. A gente já viu esses dois verbos, são verbos no plural, tanto feugusim quanto menosim, tá? Então, o verbo menosim, que a gente já viu na aula passada a gente fez um passeio nesses verbos. O verbo meno, eu falei, né? Que é o verbo esperar, tá? Então, esse verbo que está aí, menosim, é esperaram, ou esperam, desculpem, é presente, esperam. E o antes dele é não. Então, regestrato e zenótemis não esperam. Alá, nós já vimos várias vezes nas aulas passadas,
né? Alá, eu vou destacar aqui o alá. É uma adversativa forte, significa mais. Então é mas, ou seja, eles não esperam, mas, é uma opositiva. Felgo, sim. O verbo felgo é o verbo fugir, né? Eu falei várias vezes na aula passada. Felgo parece com fugir. De fato, é o verbo fugir. Então, eles não permaneceram, mas fugiram. Mas está no presente, então mais fogem, tá? Não permaneceram, mas fogem. Então, lendo o texto todo, né? Egesta, tu e Zenótenes não permanecem ou não ficam, mas fogem. Aí depois vem Eisten, Gar, Talatan. Já sabemos que o gar é uma partícula pós-posta, pois, né? É pós-posta. Então é pois, Eisten Talatan. Eis mais Tentalatan é para o mar. Mais para o mar, aí vem riptusim. O verbo riptusim é o verbo que a gente já viu também, que é o verbo lançar. Está no plural, mas lançam, pois, para o mar, lançam. Aí você tem ealtus. O vocabulário também mostra que ealtus é a si mesmos, mas lançam a si mesmos para o mar, pois lançam a si mesmos para o mar. Então é pois, gar, lançam, riptusim, a si mesmos, ealtus, para o mar. Eisten talatan. Aí aqui, roi antropoi, tá? Roi antropoi é o sujeito, tá? Significa os homens. Os homens, roi antropoi, lançam, riptusim, a si mesmos, ealtus, para o mar. Eisten talatan. Começando tudo pelo lugar, ó. Pois os homens, roi antropoi. Perceba que o grego tem ordens diferentes do português, né? Os homens lançam, riptusim, a si mesmos, ealtus, para o mar. Eisten talatan. Então, traduzindo, Egéstrato e Zenótenes não ficam, mas fogem. Os homens lançam a si mesmos, pois os homens lançam a si mesmos para o mar. Eles estão fugindo, né? Kaiteton lembon zetusim. A gente já viu lembon no nosso encontro passado, e lembon é um desses termos que a gente viu, é barco salva-vidas, né? Lembon. E o verbo zetusim, que é um verbo que também a gente já andou visitando ele aqui, né? Esse verbo zetusim é procuram. Então cai, zetusim procuram, tom lembon, o barco salva-vidas. Aí tá aqui. Kai roi menautai, apó tu ploio ten figen safos orosin. Vamos com calma. Kai roinautai. Já vendo várias vezes. Roinautai. Os marinheiros. Os marinheiros o quê? Rorossim. É o verbo roral, que é ver, né? Então, rorossim significa vem, tá? Vem. E os marinheiros vêm. Aí, Safós, a gente também viu Safós várias vezes, né? O Safós é claramente. Vem claramente, tá? Ten figen é o objeto do verbo, ten figen. Essa frase, ten figen, significa a fuga. O verbo felgo é o verbo fugir. O substantivo figué é fuga. Então, cai, marcando aqui, ó. E os marinheiros, por um lado, né? Porque aqui, ó, olha o men aqui, olha o de aqui. Então, por um lado, os marinheiros, Reinalta, vêm, Rorossim,
claramente, Safos, ten figen, a fuga, apotuploio. Apotuploio está no vocabulário. Nessa altura você já consegue consultar o vocabulário com frequência. Você sabe onde está. Então procura lá no vocabulário, você vai ver a frase. O segundo termo que está lá é apotuploio, que é do navio. Então, cai e, men, por um lado, Roinalta e os marinheiros, Rorossim vem, Safos, claramente, ten figen, a fuga, apotuploio, do navio. Certo? Rodé Kibernetes, e por outro lado, o capitão, Kibernetes é o capitão, apoliei, o verbo apoliei é soltar. O capitão solta, ton lembon, solta o barco salva-vidas. Então eles viram a fuga por um lado, e o capitão foi lá e soltou o barco salva-vidas para o barco salva-vidas embora. Aí tá falando do barco salva-vidas. Rodelembos, eu até posso traduzir o de aqui como então, né? Ou mais. E o barco salva-vidas, Rodelembos, aporrorei, o verbo aporrorei que apareceu aqui também está no nosso vocabulário. Afasta-se. E o barco salva-vidas afasta-se, apotuploio. A gente já viu apotuploio aqui em cima, do navio. Então, eles estavam esperando usar o barco salva-vidas. Vendo que eles fugiram, o que os marinheiros fizeram? Na verdade, os marinheiros viam que eles estavam fugindo e o capitão foi lá e soltou o barco salva-vidas, o salva-vidas foi embora. Eles ficaram sem o barco salva-vidas para poderem fugir. Tá? Então, o diálogo entre Zenótenes e Egéstrato, Diceópolis vai entrar nessa conversa, é um diálogo deles verem assim, cadê o barco salva-vidas? Estamos no mar. E vai morrer. Não vou morrer. É bem isso que vai acontecer, tá? Então tá aqui, Zenótenes debatendo-se nas ondas. Aí ele fala assim, oimoi, você já sabe o que é oimoi. Oimoi é ai de mim. Ai de mim. Pu rolembos. Pu, a gente já viu nas aulas passadas também. Pu é onde? Onde o barco salva-vidas? Ou seja, onde o barco salva-vidas está? Onde está o barco salva-vidas? Não tem o verbo estar aqui, porque ele fica implícito. Muitas vezes você não precisa colocar o verbo em mim, o verbo ser estar, ele pode ficar implícito e você vai percebê-lo no contexto. Onde o barco salva-vidas? Ou seja, onde está o barco salva-vidas? Tem uma interrogação aqui, né? Isso aqui é uma interrogação em grego. Ponto e vírgula, interrogação. O este, onde está? Ho regestrati. O regestrato. Aí o Egéstrato responde: Ego, eu, Tom Lembon, o barco salva-vidas, o Roró, não vejo. O verbo Roró é o verbo roral, ou Roró, que é o verbo ver. Antes dele tem o, que é a partícula negativa, então não vejo. Né? E aqui tem Tom Lembon, que é o barco salva-vidas. Eu não vejo o barco salva-vidas. Ó Zenótemes, oi moi, ai de mim. Aí ele vai falar assim, ó, o Zenótemes. Apotinescomen. Apotinescomen a primeira pessoa do plural do verbo apotinesco, que é estar morrendo. Então estamos morrendo, ó regéstrato, ó regéstrate, ó egéstrato. Estamos morrendo, ó egéstrato. Aí depois você tem boeteite, oi Ronalta, e boeteite. Esse verbo boeteite é o verbo imperativo, segunda pessoa do plural, do verbo boal, né? Que é o verbo ajudar. Então, ajudai, ó marinheiros, ajudai. Ou seja, ajuda a gente, marinheiros, ajuda a gente. Né? Ajudem a gente. E aí tá aqui, Apotinesco. Aí ele está falando, estou morrendo. Né? É o Egéstrato falando, estou morrendo. Então aqui está, nós estamos morrendo, Apotinescomen, e tem eu estou morrendo, Apotinesco.
Aí vem Diceópolis, né? Diceópolis vai fazer uma... Se você perceber bem, né? Ará já apareceu, é uma partícula que usa em perguntas. Nós já vimos isso aqui umas aulas para trás. Esse ara, que está aqui. Então, a gente pode desconsiderar que é uma partícula para perguntas. Então, tá. Tus antropos rorás. Si. Então, tu vês os homens, ó quiberneta, ó capitão. Ou seja, você está vendo os homens, capitão? Aí está falando assim, apotinesco sim, gar roiantropoi, pois os homens morreram. Né? Apotinesco sim, estão morrendo. Ou pois os homens estão morrendo. Aí tem aqui, rogar lembos, pois rolemos, o barco salva-vidas, aporrorei, a gente já viu aporrorei significa afasta-se, safós, claramente, apotoploio, do navio. Aí o capitão vai dizer, mefrontize, desculpem, mefrontize. Então é assim, ó, não te preocupes, não fique preocupado, tá? Mefrontize. Gar, cacói gar, pois, primeiro é gar, né? Pois, cacói em sim, roiantropoi. Pois os homens, roiantropoi, os homens, em sim, são cacói. Cacói vem de cacós, é mal, né? Pois os homens são maus. Ó de Caiópole, ó de Ceópolis. Cai, cacós, apotinesco, sim. Né? Cacóis aqui, agora esse cacóis está com o ômega com acento circunflexo, tá? Quando o cacóis vem com acento circunflexo, assim, com essa terminação, né? Do jeito que está aqui, isso é para indicar mal, mas é no sentido adverbial, tá? Pois morrem a potinesco, sim, mal, né? Ou seja, tem uma morte ruim. Pois morrem uma morte ruim. Então ele está dizendo assim, não se preocupe, pois os homens são maus, Odisseópolis, e estão morrendo uma morte ruim. É a ideia de que estão morrendo porque merecem. Tá? Essa é a ideia, que eu não concordo, obviamente, mas é a ideia que está aqui no texto. Ou seja, eles jogaram o barco salva-vida para longe, eles estavam pulando no mar, dizendo, estou morrendo, não aguento mais, vou morrer afogados. O Odisseópolis tem a ideia de ajudá-los, e aí o capitão fala, estão morrendo uma morte ruim. Eles são maus, estão morrendo uma morte ruim. Ou seja, é a justa retribuição para a maldade desses homens. Pois bem, é isto. Nós hoje tínhamos isso para fazer, né? Para fazer de leitura. E no texto, que é o texto da aula, ainda tem um texto que explica esse lugar desse que é citado, esse lugar desse acontecimento, que é o Porto de Atenas. O Porto de Atenas se chama Pireu. Portanto, Atenas tem uma extensão, que é uma cidade portuária chamada Pireu, que fica a 7 ou 8 quilômetros a sudoeste de Atenas. Pireu foi criado apenas no século V, então, até o século V, os atenienses usavam a Baía de Fálero, ou Falero, para trazer navios à terra, mas o aumento da atividade comercial foi tão significativo, os atenienses precisaram estabelecer uma frota ampliada, e com o crescente comércio, eles tiveram que criar um porto maior, no promontório vizinho de Acte. E lá nesse porto você tem 3 ancoradouros. O ancorador de Cântaros, que fica a oeste, que é o principal porto e entreposto comercial. Tem o mercado, inclusive, nesse porto. E o local para expor as mercadorias se chama Degma. Também tinha 2 ancoradouros menores, chamados Zea e Muníquia, que ficavam no leste, especialmente utilizados para navios de guerra.
Esses 3 eram bons lugares para abrigar navios. A cidade de Atenas, e particularmente o Pireu, foi projetado, né, para que fosse um lugar protegido por muralhas e, ao mesmo tempo, com um porto que fosse um porto bem aproveitado tanto para a atividade guerreira, por causa do final da guerra contra os persas, mas também para a atividade comercial, para o abastecimento da cidade. E aí, quem vai organizar, no padrão quadriculado regular de ruas, a construção do Pireu, vai ser Hipodamo, que é de Mileto, portanto é da Ásia Menor. E lá na Ásia Menor já tinha esse modelo de, de padrão quadriculado regular para as ruas, né? Então nós temos uma cidade bem planejada, bem organizada. O porto foi ligado para Atenas por muralhas, que as muralhas elas eram 7 quilômetros até Atenas, então essas muralhas elas cercavam o caminho de quem ia do Pireu até Atenas, e eram muralhas praticamente intransponíveis, né? E assim, o teatro ateniense, o comércio de Atenas, a própria cidade, a Acrópole de Atenas, o porto de Atenas, tudo era muito protegido por causa dessas muralhas. Uma construção bem importante e notável. A população do Pireu era de comerciantes, mas também de estrangeiros residentes, que a gente chama de metecos, e o comércio de Atenas era conduzido por essa população diversificada. Não era apenas autóctone, né? Mas tinha muita presença estrangeira. Isso faz com que você encontre santuários para deuses nessa localidade, que são santuários para deuses que são deuses não gregos, como, por exemplo, Bendis e Cibele, que tinham santuários ali. Os atenienses ficavam curiosos com esses cultos novos, a ponto de lá na República, no livro 2, você perceber Sócrates e Glauco indo ao Pireu para o festival da deusa Trácia Bendis. E aí você tem lá o texto de República. E aí eu abro citação. Desci ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston. Queria fazer uma oração a Deus e também ver como eles fariam o festival, já que era a primeira vez que o estavam realizando. Devo dizer que considerei a contribuição local para a procissão esplêndida. Bom, é isso. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês nessa aula, mais uma aula. Agradeço o ânimo e a força que vocês têm nos dado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem procurar o serviço de monitoria, monitoriagreglatim@gmail.com. Eles vão te dar suporte. E se lembrem que nós já estamos na 11ª aula. 70% do curso você já pode solicitar certificado, então nós já chegamos no momento em que você pode solicitar o seu certificado, e nós vamos ter o maior prazer de emitir, caso você tenha feito as 11 atividades, inclusive esta. Isso já te faz ter o direito ao certificado. Então, muito obrigado a todos e todas. A gente se encontra na semana que vem com a lição de número 12 e vamos continuar estudando grego juntos. Um abraço, gente.